Você já parou para refletir por que se levanta todas as manhãs? Não estou falando daquele momento automático em que o alarme toca, nem das tarefas rotineiras de escovar os dentes, vestir-se e sair para cumprir obrigações. Falo de algo muito mais profundo, a razão invisível que faz seus olhos abrirem antes mesmo do dia começar de verdade. Muita gente simplesmente acorda porque tem que acordar. O corpo sai da cama, mas a alma permanece imóvel. A mente vagueia, adormecida, e cada novo dia se torna apenas uma repetição do anterior. E assim, semanas, meses e anos se perdem em uma névoa opaca, sem brilho, sem um sentido real. Mas, e se a sua vida estiver esperando algo maior? E se a forma como você inicia suas manhãs for o segredo para desbloquear tudo aquilo que você pede em oração? Paz, clareza, prosperidade, transformação, tudo isso não depende do mundo externo, mas da mudança que acontece dentro de você. Acordar com propósito não é levantar cedo por pressão ou obrigação, é despertar com consciência. É entender que o primeiro pensamento ao abrir os olhos pode ser o combustível para a fé ou para a dúvida. E essa escolha está inteiramente nas suas mãos. Vivemos uma época em que o celular está entre nossos dedos antes mesmo de abrirmos os olhos. Entramos num mar de notificações, notícias ruins, fofocas e ansiedades antes de nos lembrar de quem realmente somos. A mente já está em guerra, pronta para reagir ao caos do mundo, antes mesmo do café da manhã. Como esperar clareza num cenário desses? A resposta é simples. Se você permanecer no piloto automático, a sua vida continuará entregando os mesmos resultados de sempre. Nada floresce sem intenção. Acordar de verdade, abrir os olhos e a consciência, exige coragem. Coragem para declarar: hoje, eu escolho criar meu caminho, não simplesmente seguir o fluxo. Se quer uma mudança genuína, comece mudando como você entra no seu dia. Deus não nos fez para simplesmente sobreviver às segundas-feiras e contar os minutos até a sexta. Fomos criados para viver dias com significado, mesmo aqueles que parecem comuns. Mas isso só acontece com um compromisso diário com a alma, com um reencontro constante com a essência. Esse reencontro nasce no silêncio da manhã, antes de qualquer barulho ou tarefa. É ali, onde o mundo ainda não te chamou, que Deus fala mais alto, lembrando quem você é, quem pode ser e o que Ele já preparou para você. É nesse espaço silencioso que a clareza brota. O Espírito Santo não brada, ele sussurra, e só escuta quem está disposto a silenciar o mundo para ouvir a própria alma. Você está disposto? Porque muitos desejam transformação, mas poucos querem acordar mais cedo para buscá-la. Não, se trata de um esforço titânico, mas de um gesto simples e sincero. Levantar-se com intenção, sentar-se em silêncio, respirar fundo e dizer para si mesmo: hoje, eu escolho estar presente. Se quiser transformar sua vida, o ponto de partida é seu novo começo. A primeira hora do seu dia, quando o mundo ainda dorme e o céu parece dizer: levante-se. A Bíblia já sabia disso, está em Isaías 61. Levanta-te, resplandece, porque a tua luz já vem e a glória do Senhor nasce sobre ti. Isso não é apenas uma frase bonita. É um chamado divino para que você pare de rastejar e comece a brilhar, para que deixe as desculpas para trás e viva com fé e determinação. A luz já veio, a oportunidade está nascendo. Só verá quem estiver desperto. Você pode até pensar: mas eu não tenho energia, minha vida está confusa demais, e eu entendo. Mas é justamente por isso que essa mudança é necessária. O caos só começará a se acalmar quando você escolher iniciar o dia com consciência. O seu passado pode ter sido turbulento, mas o seu despertar amanhã pode inaugurar um novo capítulo. Um capítulo de presença, clareza e decisão. O verdadeiro milagre acontece quando você decide não mais viver no modo sobrevivência, mas sim no modo propósito, fé e ação.
se essa mensagem tocou seu coração, deixe um comentário com: "Estou despertando para minha missão." Quer mudar sua vida? Então, vença suas manhãs. Transformar suas manhãs não é sobre mudar o mundo em um dia. É sobre criar, pouco a pouco, um espaço sagrado onde você se reconstrói, onde você deixa de ser movido pelo que vem de fora e começa a ser guiado pelo que nasce dentro de você. Pessoas costumam imaginar que mudar de vida exige passos gigantes, mas a verdade é que a mudança real mora nos detalhes, nos primeiros minutos do dia, no que você escolhe alimentar ao abrir os olhos. A maioria das pessoas acorda já atrasada, já reagindo, já se sentindo pressionada. Elas vivem como se estivessem sempre tentando correr atrás do tempo perdido. Mas existe um outro grupo, um grupo pequeno, raro, que cria tempo. Gente que planta intenção no início do dia e colhe direção ao longo dele. São pessoas que decidiram vencer a si mesmas logo cedo, antes que o mundo começasse a exigir delas. E sabe o que é mais poderoso? Você pode começar hoje. Você não precisa de horas a mais no seu dia. Você pode começar com 20, 30 minutos. O que transforma não é a quantidade de tempo, é a qualidade da sua presença. Imagine acordar e, antes de qualquer notificação, dedicar 5 minutos ao silêncio. Simplesmente respirar. Estar ali. Presente. Vai parecer estranho no início. Sua mente vai gritar, seus pensamentos vão correr de um lado para o outro. Mas com o tempo, esse barulho desacelera. Você vai perceber que a paz não é a ausência de pensamentos, é a capacidade de não se perder neles. Depois imagine declarar quem você é, olhar-se no espelho e dizer: "Eu sou forte, eu sou guiado, eu sou filho de Deus, eu sou capaz." Isso pode parecer tolo, mas essas palavras são sementes, e palavras regadas com constância florescem. Porque você não está repetindo frases prontas, você está plantando identidade. A visualização é outro passo essencial, não como fuga, mas como construção. Feche os olhos e veja-se agindo com sabedoria. Veja-se tomando melhores decisões. Veja-se andando com firmeza. Veja o que Deus vê quando olha para você. Alguém com coragem, com propósito, com poder. Não é sobre fantasia. É sobre treinar a sua mente para enxergar possibilidades maiores. É sobre alinhar a sua visão com a visão de Deus. Leia, mesmo que seja um único versículo ou uma página de um bom livro. Quando você alimenta sua mente com palavras que edificam, você se afasta das distrações baratas que inundam as manhãs da maioria. Escreva. Derrame no papel o que está na sua mente. Registre suas metas, suas dúvidas, suas orações, suas gratidões. Quando você escreve, você organiza. Quando você organiza, você clareia. Quando você clareia, você fortalece. E mova seu corpo. Alongue, caminhe, faça algo que honre o templo que Deus te deu. Cuidar do corpo logo cedo é uma declaração silenciosa. Eu honro a minha vida. Essa sequência, silêncio, afirmação, visualização, leitura, escrita e movimento, pode parecer simples demais, mas é justamente na simplicidade que mora o poder. Porque todos os dias ela te lembra que você está no controle, que sua mente pode ser moldada, que sua energia pode ser elevada, que sua fé pode ser renovada. Até Jesus, o próprio Filho de Deus, tinha sua rotina matinal. Está em Marcos 1:35. De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto onde ficou orando. Se o próprio Cristo precisava de silêncio para ouvir o Pai, por que nós ignoramos esse chamado? Acordar cedo não. É sobre ser mais produtivo. É sobre ser mais presente. É sobre escutar antes de reagir. É sobre orar antes de decidir. É sobre ser antes de fazer. O nosso maior inimigo hoje não é a falta de tempo, é a falta de direção. Vivemos ocupados demais, mas vazios demais. E é na manhã que tudo começa a ser restaurado. Você não precisa ser perfeito, não precisa acertar todos os dias. Só precisa decidir que vai começar.
que vai construir esse altar matinal, esse espaço de conexão, esse tempo de preparação para viver com mais verdade. Porque quando você desperta e se conecta com Deus, antes de se conectar com o mundo, tudo começa a mudar. Você passa a escolher melhor, a falar com mais sabedoria, a agir com mais fé. Essa pequena decisão diária se torna a semente das grandes colheitas da sua vida. Sim, exige esforço. Sim, haverá dias em que você vai querer ficar na cama. Mas, com o tempo, o que parecia sacrifício se transforma em prazer. Porque os frutos se tornam visíveis. Você começa a colher paz, clareza, energia. Você começa a atrair pessoas e oportunidades alinhadas com o seu propósito. E sabe qual é o segredo? Não é o tempo que você gasta, é o espírito com que você faz. Mesmo que seja por 10 minutos. Quando feito com verdade, com intenção e com fé, Deus se manifesta. Se você quer construir esse espaço na sua vida, comente: eu escolho vencer minhas manhãs. A cada manhã, você não está apenas abrindo os olhos, você está se recriando. As decisões que você toma nos primeiros minutos do dia não moldam apenas o seu humor. Elas moldam a sua identidade. E com o tempo, você se torna alguém diferente. Alguém que carrega propósito, que vive com intenção, que honra o próprio chamado. Você já percebeu como a maioria das pessoas vive dentro de um molde que nem escolheram? Elas carregam rótulos antigos, vozes familiares, críticas que ouviram ainda na infância e seguem tentando caber em um espaço onde nunca pertenceram. Elas acordam todos os dias para atender expectativas que nunca foram delas. Mas existe um outro caminho. Existe uma vida que nasce quando você para de buscar aprovação e começa a buscar identidade. E essa identidade não se encontra lá fora. Ela é construída dentro, no silêncio, nos hábitos, na forma como você decide começar cada dia. Essa transformação não é barulhenta. Ela não acontece de repente como uma explosão de motivação. Ela acontece devagar, no escuro, enquanto o mundo ainda dorme. Ela nasce nas pequenas escolhas, na constância, no que você diz a si mesmo enquanto todos estão em silêncio. Quando você decide iniciar suas manhãs com intenção, você está, na verdade, plantando uma nova versão de si mesmo. Você está dizendo: eu escolho quem estou me tornando. E sabe o que é mais bonito? Essa nova versão não nasce dos seus medos ou das vozes que te limitaram. Ela nasce da visão que Deus tem para você. Quando você declara, ainda sonolento, que é capaz, você está moldando sua mente. Quando você visualiza uma vida melhor, mesmo sem ainda viver isso, você está se movendo por fé. Quando você lê a palavra de Deus, você está limpando sua alma. Quando você escreve, você organiza o caos. Quando você ora, você se reconecta com a fonte da sua verdadeira identidade. Essa identidade não é frágil. Ela é forte, clara, inabalável. Ela carrega propósito. Romanos 12:2 nos lembra: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformar-se começa aqui, na renovação da mente. E a mente só se renova quando você decide abandonar o piloto automático. Quando você se levanta com coragem para dizer: eu não aceito mais viver no modo sobrevivência. Você não está apenas mudando de hábito. Você está mudando de identidade. Você está deixando de ser alguém que reage para ser alguém que escolhe. Está deixando de ser alguém que se esconde para ser alguém que se posiciona. Está deixando de ser alguém que vive no caos para ser alguém que vive com direção. E sabe o que é mais poderoso? Você não precisa esperar um momento perfeito. Você pode começar amanhã. Você pode começar agora. Todos os dias, você tem um encontro. Alimentar o velho você ou alimentar o novo. Você pode acordar e continuar sendo moldado pela dor, pela pressa, pela ansiedade. Ou você pode acordar e ser moldado pela presença de Deus, pela clareza e pela disciplina. Você tem esse poder. Não importa o que disseram sobre você. Não importa quantas vezes você caiu.
O que importa é que hoje você tem uma nova oportunidade, uma chance de falar com mais verdade, de agir com mais propósito, de andar com mais firmeza. A sua identidade não é um título, é um processo, e esse processo precisa de prática. Por isso, mesmo nos dias cansados, mesmo quando o corpo pede para ficar na cama, quando você se dedica ao seu tempo matinal, você está honrando o seu próprio crescimento. Você está dizendo a Deus: eu acredito no que o Senhor diz sobre mim, mesmo que eu ainda não veja. Você está dizendo a si mesmo: eu me recuso a viver de qualquer jeito. Eu fui criado para algo maior. E isso, essa pequena, repetida e sincera decisão, molda suas atitudes, suas escolhas, seus relacionamentos, sua fé. Você começa a se afastar daquilo que não te constrói. Você começa a atrair pessoas e ambientes alinhados com a sua nova energia. Você começa a agir como quem sabe de onde veio e sabe para onde está indo. Tudo isso porque você entendeu que não é sobre esperar por grandes mudanças. É sobre se levantar e se tornar. É sobre decidir que você não vai mais ser movido pelo acaso, mas pela intenção. Se você sente que está se tornando a pessoa que Deus te chamou para ser, escreva nos comentários: estou me tornando intencional. Imagine como seria sua vida se você acordasse todos os dias com foco, com energia e com propósito. Imagine viver sem o peso da pressa, sem o cansaço de tentar agradar todo mundo, sem a ansiedade de estar sempre correndo atrás de algo. Isso não é um sonho distante. É a realidade de quem decide assumir o controle da própria manhã, de quem decide que não vai mais começar o dia se sentindo vítima, mas como alguém que veste uma armadura invisível logo ao acordar. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez você esteja se tornando essa pessoa agora. São aqueles que não se rendem à correria logo cedo, que primeiro se encontram com Deus, para só depois se encontrarem com o mundo. Gente que não precisa gritar para ser ouvida, porque a presença deles já fala por si. Mas sabe como isso começou? Não foi com grandes gestos. Foi com um compromisso silencioso, pequeno, cultivado todos os dias, mesmo quando ninguém estava vendo. Você pode ser essa pessoa. Você pode começar agora. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Deus está te chamando para isso. Para construir uma nova história. Para transformar a sua manhã em um altar. Para fazer do seu despertar um ponto de partida diário. Para se reencontrar com Ele antes de qualquer coisa. Existe algo incrível que acontece quando você decide viver com propósito logo ao acordar. O mundo começa a responder à sua nova frequência. As oportunidades aparecem. As soluções surgem. As portas se abrem, mas não é mágica. É alinhamento. É consequência de alguém que decidiu começar o dia certo. Quando você alinha o seu espírito logo cedo, você vive com mais paz. Quando você limpa sua mente antes do mundo começar a gritar, você toma decisões melhores. Quando você entra no dia com foco e presença, você começa a ver caminhos onde antes só via muros. É como se o universo inteiro respeitasse a decisão que você tomou de ser diferente. Isso tem fundamento espiritual. Veja o que diz o Salmo 118, 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Não é um dia, não é quem sabe amanhã. É hoje, o agora. O que você faz com seu despertar define o que você experimenta ao longo do dia. O milagre que você tanto espera não vai cair no seu colo. O milagre começa quando você muda como você acorda. Quando você dedica os primeiros minutos do dia a Deus, a si mesmo, ao seu crescimento, você envia um sinal ao mundo espiritual. Estou pronto para viver o que Deus escreveu para mim. Quando o despertador tocar amanhã, você terá duas escolhas: continuar vivendo no ciclo de sempre, ou levantar-se com propósito e construir, com suas próprias mãos, a vida que Deus te chamou para viver. Se isso faz sentido para você, comente. Eu escolho viver com propósito desde o amanhecer. O seu amanhã começa agora. A sua nova história começa no seu próximo despertar. Você não precisa esperar por um novo mês, um novo ano ou uma grande virada para mudar a sua vida.
A virada acontece toda vez que você decide acordar diferente. Porque cada manhã carrega a oportunidade de escrever uma nova página. E é você quem segura a caneta. A maioria das pessoas desperdiça esse poder. Elas acordam no piloto automático, pegam o celular antes mesmo de abrirem os olhos completamente e se jogam no fluxo de mensagens, tarefas e distrações que as empurram como folhas ao vento. Elas vivem como se estivessem sempre atrasadas, tentando desesperadamente acompanhar um ritmo que nunca escolheram. Mas você pode romper esse ciclo. Você pode acordar antes que o mundo te chame. Você pode decidir viver antes que a vida comece a te atropelar. Não é sobre acordar cedo para ser mais produtivo. É sobre acordar cedo para ser mais inteiro. É sobre começar o dia a partir de quem você é, não a partir do que os outros esperam de você. É sobre construir a sua presença antes de responder às urgências do mundo. É um pacto com você mesmo. Um altar que você constrói em silêncio. E esse altar não precisa ser perfeito. Ele só precisa ser verdadeiro. Talvez no início você queira voltar para a cama. Talvez sua mente tente te convencer de que é perda de tempo. Talvez você falhe alguns dias. Mas isso faz parte. Porque o processo de reconstrução nunca é limpo, nunca é rápido, nunca é fácil. Mas ele é real e ele funciona. A cada manhã que você escolhe começar com intenção, você está reforçando uma identidade nova. Você está moldando um comportamento, cultivando um foco, treinando sua mente para enxergar o que antes parecia impossível. Você está enviando um sinal para você mesmo e para o céu. Eu estou aqui. Eu estou presente. Eu estou disposto. Com o tempo, o que parecia esforço começa a se tornar prazer, porque você começa a viver os frutos. Você começa a experimentar mais paz, mais energia, mais direção. Você começa a perceber que o dia pode ser difícil, mas você está mais forte. As circunstâncias podem tentar te empurrar, mas você não se move com o vento. Você se move com propósito. Acordar diferente muda tudo. Você começa a escolher melhor as palavras que diz. Começa a reagir menos e a decidir mais. Começa a andar com mais firmeza e a falar com mais sabedoria. Começa a alinhar sua rotina com o que realmente importa. A verdade é simples. Quem vence amanhã, vence o dia. Se você constrói um espaço de presença logo cedo, ninguém pode roubar isso de você. Não importa o que venha depois. O que você planta no início é o que te sustenta no meio da tempestade. E quando você desperta com intenção, você não apenas muda a sua rotina, você muda a sua história. Porque uma vida extraordinária não é feita de momentos grandiosos, é feita de manhãs bem vividas. Cada vez que você escolhe começar com presença, cada vez que você se conecta com Deus antes de se conectar com o mundo, cada vez que você para respirar, orar, escrever, mover-se, você está construindo a versão mais forte, mais firme e mais focada de si mesmo. Você está deixando de viver como vítima das circunstâncias para viver como autor da sua história. Você está saindo do piloto automático para viver com direção. Você está abandonando a pressa que te esgota para abraçar a presença que te renova. Se você sente que Deus está te chamando para viver assim, comente. Estou vivendo o milagre da manhã. Esse é o seu tempo. Esse é o seu chamado. Você pode começar amanhã. Você pode começar agora. Você não precisa de 3 horas. Você não precisa de uma fórmula perfeita. Você precisa de verdade. Você precisa de presença. Você precisa decidir que os primeiros minutos do seu dia não serão mais roubados pelo caos. Eles serão consagrados ao propósito. Amanhã, quando o despertador tocar, você pode girar no mesmo ciclo ou pode se levantar com nova intenção. Você pode abrir o celular ou pode abrir seu coração. Você pode correr para as tarefas ou pode correr para o seu altar. Você pode entrar no dia como todo mundo, ou pode entrar como alguém que sabe que foi escolhido para algo maior. Você decide. E quando você decide, o céu responde.
Se você acredita que é possível construir uma vida assim, todos os dias escreva nos comentários: eu estou vivendo o milagre da manhã. E se essa mensagem fez sentido para você, se algo dentro de você despertou hoje, inscreva-se no canal, porque aqui estamos construindo juntos um caminho de verdade, de propósito e de transformação. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar que cada manhã é uma chance nova. Porque juntos podemos ajudar mais pessoas a despertarem para a vida que Deus escreveu para elas. Nunca subestime o poder de um começo. O seu amanhã já começa agora.